Boa tarde. Estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira, dia 6 de maio de 2016, e com uma notícia meia desagradável, que é mais um brasileiro que é desbancado na Libertadores. A derrota do Grêmio ontem deixou mais um brasileiro. Ficamos agora só com São Paulo e a equipe do Atlético Mineiro. Que também já vai ficar um pelo caminho. É lógico que inclusive vão ter que se degladiar aí, porque vai sobrar só um brasileiro na sequência da Taça Libertadores. Esse primeiro bloco temos apoio do Raio e Roda Ciclopeças, a Casa da Sua Bicicleta. Fica na rua Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. É lógico que nós estamos falando aqui, o Kaká deu a entrada, o Kaká mais uma vez, meu parceiro de bancada, eu aqui, o Kaká ali. Nós vamos debater os jogos de final de semana, nós vamos falar alguma coisa aqui do nosso cotidiano, deixando para o segundo bloco. E é lógico que já começando pela Taça Libertadores. Eu não esperava que o Grêmio fosse tomar 3. Ia ser um jogo difícil, um jogo fora de casa, não fez o resultado em casa, então ia ser mais difícil. Mas tomar 3 e da forma como tomou, no começo do jogo o Grêmio parece que ficou tonto, não conseguiu nem se incorporar dentro da competição e é lamentável. Mais um brasileiro que sai fora. O que você fala do Grêmio? O que aconteceu com o Grêmio? Boa tarde, Eládio. Boa tarde aos amigos do Uniesportes. Pois é, eu ontem, inclusive, disse aqui que o Grêmio tinha grandes chances de conseguir um bom resultado lá e reverter a situação que ficou no Brasil, né? A Arena do Grêmio, o tricolor acabou perdendo por 1-0, já estava levando uma grande desvantagem para a Argentina, e eu falei, Roger, se acompanhar o jogo entre Rosário Central e Palmeiras, vai ver que o Rosário não é esse time todo. Aquele jogo ficou 3-3, só que o Palmeiras era para ter ganho. Pois é, o Rosário Central queimou a minha língua, foi mais time, eu tenho que dar o braço a torcer. O Rosário Central vem muito forte, o Tony Monteiro estava certo, e venceu por 3-0 com vitória com V maiúsculo. O Grêmio teve falhas, a defesa falhou já no comecinho do jogo, o Grêmio já estava num grande prejuízo e acabou sendo eliminado aí tomando 3-0. Infelizmente, mais um brasileiro fica pelo caminho e agora nós vamos ter uma semifinal entre São Paulo e Atlético Mineiro, já no Morumbi. O São Paulo já aumentou o preço dos ingressos e nós teremos aí, com certeza, um brasileiro na semifinal. Essa Libertadores aí nós tivemos dos 6 argentinos, apenas 2 classificados para as quartas de final e dos 5 brasileiros, apenas 2 classificados também para a semifinal. Então aí os favoritos acabaram ficando pelo caminho. Teremos também uma surpresa, Independente del Valle e Pumas, as 2 zebras da competição, também um classificado para a semifinal já, independente dos resultados. E a gente acompanha aí uma Libertadores muito perto do Boca Juniors, que conseguiu a classificação, muito perto do São Paulo ou do Atlético Mineiro também, que vão fazer essa semifinal, e do próprio Rosário Central, que vem crescendo na hora certa nessa Libertadores. Os times, inclusive, com exceção do Atlético Mineiro, que fizeram uma péssima campanha, mas que conseguiram a classificação durante a fase de grupos, que é o caso do São Paulo, que é o caso do Atlético, do São Paulo, que é o caso do time do próprio Rosário também, que se classificou nos finais, estão aí com a classificação encaminhada. E o Corinthians, que fez uma boa campanha, o time do River Plate, que fez uma boa campanha, foi eliminado, o time do River Plate fazendo uma boa campanha. Então, é uma Libertadores com detalhes aí importantes. A Libertadores é realmente uma competição em que os brasileiros eles já começam a brigar dentro do Campeonato Brasileiro da Série A para buscar as vagas da Libertadores. Inclusive, Ládio, eu acabei me atrapalhando, o Grêmio fez uma boa campanha na fase de grupos e foi eliminado também nas oitavas de final, né? No momento em que tem a competição de pontos corridos, alguns times vão muito bem, que é o caso do Corinthians e do Grêmio. Mas aí na hora do mata-mata, o Corinthians com 2 empates foi eliminado e o Grêmio aí acabou perdendo os 2 jogos. Porque a importância que se dá à Copa Libertadores é exatamente para se manter numa forma de buscar o título. Porque todo mundo briga para primeiro ficar na fase de grupo, para não ficar lá naquela classificação. Parece que o 5º colocado é aquele que vai para aquele mata-mata lá, que
antes da fase de grupo. A fase preliminar. A fase preliminar. No G4, no caso, o São Paulo ficou em quarto do Nacional, aí pegou aí a fase então preliminar. Então vai para a fase preliminar. Então todo mundo briga nisso. E agora, nós estamos na reta final dos campeonatos regionais, já estamos respirando Campeonato Brasileiro que se inicia na próxima semana, no dia 14, no sábado, se não me engano, sábado e domingo que vem. Abertura, e no dia 15, então, a sequência da competição. E já começa ali a briga pela Libertadores e também pelo título, porque tem aquelas equipes, inclusive no Campeonato Brasileiro, que nós tivemos aí uma largada tranquila do Corinthians, então todo mundo ficou, mas tem a Libertadores, então vão brigar pela Libertadores. Então a Libertadores passou a alimentar a esperança do torcedor em termos de qualificação. O que a gente vai ver nesse Campeonato Brasileiro, que se inicia em uma semana, é a cobrança em cima do Tite, do Corinthians, em cima do Roger, se ficar no Grêmio, em cima do Muricy no Flamengo, em cima do Argel Fux no Internacional, porque esses times que são considerados grandes, os maiores do Brasil, precisam estar entre os melhores para conseguir a vaga para a Libertadores, que é o torneio mais importante que esses times aí pretendem e devem participar. Então, vamos observar aí que o Corinthians, o próprio Palmeiras, que foi eliminado também muito cedo da Libertadores, o Cuca vai ter pressão, os grandes times vão ser pressionados para conseguir essa vaga. Diferente do São Paulo e do Atlético Mineiro, que aí estão na Libertadores, mas se saírem aí na semifinal, quem sair entre São Paulo e Atlético Mineiro vai ser cobrado no Brasileirão também. É o ciclo dos grandes times do Brasil. E essa cobrança que você está colocando aí em cima dos treinadores de ponta, mas elas têm que também ser uma cobrança em cima dos elencos. Porque tem treinador de ponta que tem a sua qualificação, mas precisa também de jogadores de ponta. Que é o caso do Muricy no Flamengo, que é o caso do Cuca no Palmeiras, que o Palmeiras aí a gente não vê um grande elenco. A gente vê jogadores renomados, mas que não estão apresentando um bom futebol. Aí a culpa era do Marcelo Oliveira, a culpa é do Cuca. O Palmeiras, para engrenar, precisa aí também da sensatez dos presidentes que mandam embora, que contratam, enfim. O Alexandre Matos, que foi muito criticado aí por contratar dezenas de jogadores e não ter um time formado e tem 38 jogadores. A intenção do Cuca é reduzir para 30 jogadores no Palmeiras, no plantel do Palmeiras, e o Cuca já falou que ele quer ser campeão brasileiro e o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Palavras do treinador Cuca. Eu até estava conversando aqui nos bastidores com o James ainda há pouco, e ele fazia umas perguntas a respeito do campeonato brasileiro, dos campeonatos em si, os elencos e treinadores. E eu até estava comentando com ele o seguinte: o futebol, ele depende muito do encaixe. Esse encaixe, ele depende do conjunto da obra. Isso vai do treinador até o roupeiro. Porque todo mundo tem que estar sintonizado. Se você conseguir essa sintonia. Eu vou dar até um exemplo aqui do Vasco da Gama, que passou uma perrenga desgraçada no Campeonato Brasileiro, caiu para a segunda divisão, aí depois deu uma ajeitadinha, trouxe aí quem? O Nenê, que foi quem entrou. O Nenê que foi um achado, né? Aí deu uma arrumadinha lá, e o Vasco vem com o Jorginho montando um esquema que deu harmonia, deu esse encaixe. O próprio Tite no Corinthians é assim. Então ele deu esse encaixe. Mas o Tite, ele tem um pouco mais de qualidade no elenco do Corinthians, ele tem. Então esse encaixe ele é fundamental. E ele só vai acontecer dentro da própria competição. Então você tem que saber contratar o jogador que entre dentro do grupo, que entre dentro do esquema, que entre dentro da filosofia, dando uma filosofia única dentro do futebol. Não podemos só depender da experiência do treinador, não podemos só depender da experiência de um ou dois jogadores, que é o que está acontecendo normalmente aqui no Brasil. Nós não temos um elenco que tem 4, 5, 6 jogadores diferenciados, não temos mais. Os jogadores nossos aqui que se diferenciam aqui, eles não passam uma temporada. Logo em seguida eles já vão embora. E eu não vou longe, não. Eu já vou aqui na garotada que está na sub-20, que vai para a seleção de sub-20. Esses jogadores que são observados, eles vão embora. E muitos e outros jogadores também, que já passaram aqui dentro do futebol brasileiro, e que poucos nós sabemos, e vai explodir lá na Europa, porque os empresários estão vindo aqui, estão levando. Então, essa falta da qualidade em bom número dentro de cada agremiação é que vai depender desse encaixe, da filosofia, da pegada, e isso é que vai ter que determinar. É lógico que eu sei que quem vai ser cobrado?
Tite vai ser cobrado. Inclusive, eu estava vendo agora hoje, algumas notícias, o Corinthians não está preocupado com o Tite, em tirar o Tite, não está preocupado em mudar com o comando. Ele está preocupado pela saída dele, da Libertadores, saída do Paulista, que o Tite voe um pouco mais para o outro lado, que chama-se o Canarinho. Então ele comece a pensar num convite da CBF e ir para a seleção brasileira. Talvez o único time aí que tenha medo de perder o seu treinador e não ao contrário, o treinador ter medo de perder o emprego, é o caso do Corinthians com o Tite, porque o Dunga convocou os jogadores para a Copa América Centenário, que é uma competição simbólica, aí, comemorativa, não vale praticamente nada, mas que vai determinar a permanência do Dunga para as próximas competições do Brasil. E essa é a preocupação do Corinthians, porque o Tite disse que ficaria no Corinthians para jogar Libertadores. Acabou a Libertadores. Então a preocupação do Corinthians é perder o Tite para a CBF, para a seleção brasileira. Eu acho que o Dunga não sei se vai conseguir fazer bons resultados, porque a pressão é muito grande em cima dele e a gente sabe que ele tem antipatia de muita gente. Só que o Tite está muito bem no Corinthians. Eu acho que ele vai optar por ficar porque ele é um cara muito ético primeiro e porque ele está encaixadinho no Corinthians. E a seleção brasileira a gente sabe que é desorganizada, tem influência e tal. Eu acho que ele deve ficar no Corinthians e eu acho que ele vai ficar no Corinthians também, dependendo também da campanha do brasileiro. Né? E o Tite mostrou que, além de ser um grande treinador, ele é um paizão. Então ele tem todos os seus jogadores na sua mão. E isso é fundamental para ser um bom treinador e para ter bom sucesso, como ele sempre teve. Infelizmente, ele não aguentou e no empate foi desclassificado, fez uma bela campanha na Libertadores e foi desclassificado naquele empate. Só um detalhe, a relação que ele teve após o André perder o pênalti, né? Ele não botou a culpa no garoto pela eliminação e tal. Ele foi paizão, como você falou. Isso é um detalhe que acaba agregando cada vez mais o Tite no grupo como referência, como líder, como treinador. Então nós estamos encerrando o primeiro bloco com esse assunto e já no segundo bloco nós vamos aí falar das finais dos campeonatos regionais e também alguns assuntos aqui do litoral do Marcílio Dias e também da transferência do jogo do Marcílio Dias com a Chapecoense. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. É lógico que esse final de semana, além de ser o Dia das Mães, eu quero aproveitar minha mãe que está lá junto de Deus e também cumprimentar todas as mamães de Itajaí, do Brasil e do mundo, porque todas elas merecem ser reverenciadas nesse dia. Que se não fossem elas, nós não estaríamos por aqui. Então deixa eu mandar um beijo para minha mãe também, um beijo para minha mãe Cristina, grande mãe aí, responsável aí pela minha caminhada aí rumo ao sucesso. Parabéns, dona Cristina, você realmente tem um filho maravilhoso. Então vamos agora à análise do que vai acontecer nesse final de semana. Campeonato Paulista. Kaká, Santos e Audax. Santos vai enfrentar na Vila a equipe sensação. Vai ser na Vila esse jogo? Vai, né? Na Vila Belmiro. A sensação do Campeonato Paulista, o Audax. A informação... Dá pro Santos ou o Audax vai fazer... Pois é, complicado fazer falar. Uma fumaça lá. Complicado falar, né? O Santos bateu o pé, disse, não, nós vamos jogar na Vila Belmiro. O Santos, que há 2 anos atrás esteve na final do Campeonato Paulista, encarou um time que era a sensação também, que era o Ituano, e aí foi jogar no Pacaembu. Aí perdeu o título. Jogar no Alçapão é um grande trunfo para o Santos, então vem aí com leve favoritismo. Só que a gente tem que lembrar que o Audax pode aí bater no trio de ferro, né? Quartas de final eliminou o São Paulo, mas aí foi no estádio do Audax, o prefeito José Liberati. Na semifinal, jogando na Arena Corinthians, lotada a Arena Corinthians, o Audax passou pelo Corinthians, saiu na frente nos 2 placares e nos pênaltis foi muito melhor e conseguiu a classificação para a final. Então jogar na Vila Belmiro, até os jogadores do Audax deram uma declaração. Pô, nós jogamos na Arena Corinthians com 40 mil pessoas. O alçapão do Santos assusta, mas a gente não pode dizer que o Santos é o favorito, já é campeão, porque o primeiro jogo 1-1 e o Audax sabe reverter resultados e jogar muito bem fora de casa. Tá, então vamos aí ver a tabela dos jogos que nós temos aqui, que foi preparado.
e depois nós vamos fazer a análise dos jogos aí. Na Libertadores, nós comentamos aqui no primeiro bloco. Que passeio, o Rosário Central deu uma passeada e venceu o Grêmio por 3-0, mandou o Grêmio ficar sem o Gaúcho, porque ele está fora do Gaúcho também, e vai só se preparar para o Campeonato Brasileiro. Daí no Campeonato Catarinense nós teremos aí Chapecoense e Joinville, vamos falar daqui a pouquinho sobre esse jogo. Depois nós temos no Campeonato Gaúcho Internacional e Juventude, também vamos analisar esse jogo final. E o Santos e Audax, que o Kaká acabou de fazer a análise e achando que o Audax pode talvez até surpreender, mas o Santos aposta suas fichas em jogar lá na sua arena, onde ele se sente bem mais confortável. Na vila mais famosa do Brasil. E esse é o jogo que o Kaká, com certeza, vai fazer uma análise mais profunda, que é a final do Vasco da Gama contra a equipe do Botafogo. Então, nós temos aí a análise já feita do Kaká a respeito do Paulista. Nós vamos aí então para o Gaúcho. Campeonato Gaúcho, primeiro jogo lá na Serra Gaúcha. O Inter já venceu por 1-0 o Juventude. Eu acho que a torcida colorada vai ter muito o que comemorar, porque o rival já foi eliminado pelo Rosário Central de 4-0 no agregado e ainda mais o Gauchão, que o Inter provavelmente vai ser ex. Aquele negócio, 99,9% do Inter não ser campeão. E o Argel Fux pode conquistar o bicampeonato, né? Já ganhou a Recopa Gaúcha e agora pode ganhar o Campeonato Gaúcho. E Vasco da Gama e Botafogo. É um jogo que o Vasco tem uma leve vantagem por ter vencido por 1-0, só que não será nenhuma surpresa se o Botafogo também vencer por 1-0 nesse jogo de volta e levar para os pênaltis. O Campeonato Carioca não tem vantagem, se repetir o resultado vai para os pênaltis, e o Botafogo tem um baita atacante, que é o Ribamar, tem apenas 18 anos, revelação das categorias de base do Glorioso. O Botafogo vem com uma vontade muito grande de reverter o placar do ano passado, que o Vasco foi campeão carioca em cima do Botafogo, então vem com o Jefferson no gol aí querendo se redimir da falha que teve no último jogo. E o Botafogo tem um conjunto muito bom, tem um grande treinador que é o Ricardo Gomes. Por outro lado, tem o Vasco invicto aí há mais de 20 jogos com o Jorginho, fazendo um grande trabalho, a dupla Jorginho e Zinho muito bem no Campeonato Carioca e também aí para dar sequência na Série B e na Copa do Brasil. O Vasco tem o Riascos, que até então tanto criticado, já tem 9 gols na competição, mira artilharia. Tem o Nenê, que é um grande maestro, tem o Andrezinho, o ex-Botafogo, que vem fazendo uma grande campanha também, e o São Martin, que quando aí a dupla de zaga, Rodrigo e Luan, falham, o Martin cresce para cima do Ribamar e de tantos outros atacantes. A final está em aberto, é claro que o coração torce para um lado, só que o Botafogo tem grandes chances aí de reverter a situação e fazer uma grande final. Maracanã lotado, nós tivemos aí muitos ingressos já vendidos, reclamação de cambistas, 12 horas em espera para comprar os ingressos. É um detalhe que tem que ser revertido, que a gente não pode mais passar por esses perrengues, e muitos cambistas também aí com facilidade em comprar ingresso. Final no Maracanã, digno de Vasco e Botafogo, e a gente pode esperar um grande jogo com muitas emoções. Tecnicamente nem tanto, mas com muitas emoções também, e as torcidas fazendo festa. Tem promessa de um bom mosaico aí das duas equipes, das duas torcidas. Você acredita que nesse segundo jogo vai ter mais público do que teve no primeiro jogo? Com certeza, arrisco dizer que vai ter mais aí de 60 mil pessoas, como foi ano passado. Primeiro jogo a galera não se empolga tanto, apesar de ter sido o primeiro jogo da reabertura do Maracanã, mas não era final, né? Era a primeira final, mas o que vale mesmo é neste domingo, e o Vasco acabou vencendo por 1-0 o primeiro jogo, mas se não conseguir manter aí a sequência invicta, vai perder o título. Então, com certeza, vai ter aí 60 mil pessoas no Maracanã fácil. E você falou aí num assunto aí que é complicado, que se denomina cambista. O cambista faz com que o torcedor apaixonado, eu já vi em jogos, os caras pagassem 50, 100 vezes, até 1000 vezes mais o preço real do ingresso, porque vem de longe, quer assistir, e o cambista acaba levando vantagem. Não sei quando vão acabar com esses cambistas, mas infelizmente existe. Eu vou dizer, torcedores do Vasco quebraram uma sede do Cruz Maltino aí porque estavam reclamando que não tinham mais ingressos. Botaram uma pessoa para atender, também foi falta de respeito, mas não justificava quebrar aí a sede, depredar a sede do Vasco, né? Mesmo assim, apenas um para atender aí dezenas de torcedores que queriam comprar ingresso para ver o seu time na final do Maracanã. E agora então vamos chegar no nosso caseiro, a grande final
A Chapecoense leva uma grande vantagem, ganhou o primeiro jogo em Joinville por 1-0, gol de Ananias, o anão Ananias, de cabeça, e vai jogar em casa agora com uma grande vantagem. Chapecoense vai garantir esse título ou a campanha do primeiro turno, que ficou esquecida no segundo turno, vai refletir nessa final? Chapecoense está muito perto aí de conquistar a quinta estrela, vem falando a semana inteira. Chapecó respira este momento de uma nova final para a Chape e merece pela garra que vem jogando aí nos últimos campeonatos, não só ano passado ou só neste campeonato catarinense. A Chapecoense é um time que vem crescendo e que vem conquistando torcedores. Para ter ideia, a Chapecoense é o time mais curtido no Facebook de Santa Catarina, mais de 300 mil curtidas, é um time muito simpático, é um time que joga com raça, que dá gosto de ver e mereceu vencer por 1-0 lá na Arena Joinville com o gol do Ananias, e vai agora para a final com o Bruno Rangel aí querendo ser artilheiro, com a Arena Condá provavelmente lotada, só que do outro lado tem um grande rival que é o Joinville, perdeu em casa por 1-0, no retorno acabou vencendo por 3, né, lá na Arena Condá, tá certo que era outro momento, mas nós temos um clássico catarinense que pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo, a Chapecoense vem com uma vantagem, mas é clássico e o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Na verdade, Cacá, esse jogo é um jogo de estratégia. O Guto Ferreira, ele inclusive fez 2 treinamentos agora final e hoje inclusive. Chapecoense com uma semana de preparação, né? Não, e ele marcou também esse treinamento secreto, ninguém vê o treino, só entra no final para entrevistar o jogador. Essa é uma frescura normal, que veio agora no mas futebol. É normal, né? Isso aí. Então, a Chapecoense, ela se jogar da forma como jogou aqui, pelo empate, o Emerson Maria tem que ser inteligente o suficiente para fazer um jogo totalmente diferenciado daquele que fez em Joinville. Porque quem precisa vencer é o Joinville. E precisa vencer com 2 gols. Então ele vai ter que ser muito estratégico, muito pressionado. Ele tem que pressionar a equipe da Chapecoense, inclusive correndo o risco de receber alguns contra-ataques. Ô Eladio, eu vou falar que eu não consigo acreditar que a Chapecoense vai jogar recuada, esperando o Joinville atacar na sua própria casa, naquele caldeirão que é a Arena Condá. Eu acho que a Chapecoense vai jogar querendo vencer, até para agradar ainda mais a sua torcida e garantir o título com tranquilidade. A Chapecoense com uma semana de preparação, o Joinville teve compromisso pela Copa do Brasil, mas está concentrado também na final. A Chapecoense é a favorita, mas como eu disse, é clássico e a gente tem que esperar para ver, só que a Chapecoense leva o favoritismo pelo primeiro jogo na Arena Joinville. Só que do outro lado tem o tricolor, o Coelho, com o pedigree, que vai brigar também pelo resultado aí de 2-0. Lá na Arena Condá a gente sabe que é difícil, mas que o futebol permite acreditar. Se o Joinville quiser sonhar com o título, tem que fazer um gol já de cara. Assim que começar o jogo, tentar fazer um gol para poder mexer com a estrutura e aí sim botar pressão em cima da equipe da Chapecoense. Só que do outro lado tem o Danilo, do outro lado tem o Bruno Rangel. Vai ser uma parada dura. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser um jogo, lógico, que a tendência, pela vantagem que tem, pode jogar pelo empate, pode jogar a derrota de 1-0, vencer por 1-0. A Chapecoense tem uma enorme vantagem para chegar. Eladio, só para completar a informação, então, nós tivemos no Campeonato Mineiro o Givanildo também fechando o treino. O Givanildo, que é o técnico do América Mineiro, teremos a final Galo e Coelho no Mineirão. Atlético Mineiro e América Mineiro no Mineirão. E teremos Atletiba também no Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense venceu por 3-0 o primeiro jogo. O América venceu 2-1 o Galo. Falou, Cacá, então, com essas informações nós encerramos mais esse programa e no domingo estaremos aqui, eu, Cacá, o Jânio, estaremos aqui para dar resposta e falar a respeito das finais e já projetar alguma coisa a nível de Campeonato Brasileiro. Um abraço e até domingo à noite. Um abraço.